E aí, Brasil, olá a todos, bem-vindos ao canal Por Outra Educação. Sou Maurílio Gomes, do aglomerado da Serra de Belo Horizonte, que eu levanto a voz para falar sobre uma outra educação para o Brasil, uma outra educação política, reflexões na área do comportamento que levam impacto para a política. Eu sempre falo sobre isso, essas reflexões da área do comportamento que impactam na política. É porque, de alguma maneira, há uma invasão do espaço público no espaço privado. E isso é coisa que eu vou poder falar mais lá na frente, com base com o que a Hannah Arendt deixou, né, sobre as questões do espaço público. E muito a gente tem visto a questão do espaço público, por mais que a gente não saiba sobre ele. O Bolsonaro é a representação da destruição do espaço público. Apesar de que não só ele, o petismo também vem trazendo a pavimentação da destruição do espaço público no Brasil. O vídeo de hoje é para falar sobre um pouco disso. Eu vou falar sobre o neoliberalismo progressista. Esse termo, ele significa ser um oxímoro. O que é um oxímoro? É uma palavra que anula a outra. É o mesmo que morto-vivo, é o mesmo que ilustre desconhecido, é o mesmo que silêncio ensurdecedor. Uma palavra anula a outra. Se é neoliberalismo, por que ele é progressista? Vou falar sobre isso com base na denúncia que a filósofa intelectual e feminista Nancy Fraser, uma estadunidense, nascida no ano de 1947 e atualmente professora da Nova Escola de Nova York. Ela cunhou esse termo como uma forma de denunciar a sistemática financiarização da vida e da institucionalidade que leva à destruição da democracia e pavimenta todo tipo de fórmula e chauvinismo de direita. O neoliberalismo progressista foi hegemônico por lá durante 20 anos, passando por Clinton, Obama e que poderia também traduzir a Hillary Clinton. Vai fazer essa crítica estrutural sistêmica ao neoliberalismo progressista, porque ele se apresenta como inovador, emancipatório e moralmente avançado. Não é absolutamente nada disso. Modelo de sistemática financiarização da vida que acaba degradando os serviços públicos, degradando a qualidade de vida dos trabalhadores e movimentando sentimentos, porque no fim das contas esse modelo econômico acaba trazendo bonanças para os mais ricos e aumentando ainda mais a desigualdade. O principal ataque desse modelo é a indústria, então ele promove desindustrialização e ele acaba precarizando o trabalho, porque naturalmente os melhores salários vêm da indústria. E tudo isso por uma subordinação sistemática de toda a institucionalidade pública à financiarização. Estranho casal de interesses de classe dirigentes. Ele vende uma plutocracia, um país dos sonhos, e ele tem um modelo econômico regressivo, alienador, que engole questões sociais. Encontrei críticas muito próximas com tudo aquilo que o Milton Santos falava a respeito da globalização. Eles conversam muito. Contribui com o aumento da desigualdade, melhora a bonança dos ricos, deteriora a qualidade de vida, precede o populismo de direita. Ora, só a bonança dos ricos, subordinação de toda a institucionalidade ao sistema capitalista financeirizado, de esquema predatórios que trazem, né, colapso à ordem financeira e causam as derrubadas da economia mundial. Isso daí tem muito a ver com as questões dos Lehman Brothers em 2008. Essa priorização do sistema financeiro e especulativo, porque é a subordinação de toda a institucionalidade a esse sistema capitalista financeirizado que acaba fazendo que o próprio mercado fique livre da livre concorrência e se oligopoliza, cria-se oligarquias no mercado. Essa subordinação induziu desastres na economia mundial, que a dívida pública desses países também é um elemento central. Ela é uma ladra de futuro, ela drena as riquezas do país, ela drena a capacidade produtiva do país. Esse sistema financeirizado, ele está acima dos interesses dos cidadãos.
desindustrialização, a falta de livre comércio, a subordinação do modelo social ao capitalismo financeirizado e oligárquico, em relação com a questão da dívida pública, monopólio dos bens de autonomia individual, venda de sonhos de emancipação através do consumo exclusivo, resgate liberal de ideias truncadas de meritocracia, individualidade e de reconhecimento, e que traz autoendividamento pessoal, familiar, empresarial e do país. Escravização financia o consumidor, consumidor mais que perfeito, dívida e empobrecimento. O sequestro de pautas de esquerda, como multiculturalismo, diversidade, representatividade, e isso através da subordinação de movimentos sociais, movimentos negros, direitos humanos, LGBTQI+, ambientalismo, feminismo. Eles levam o discurso da emancipação, da antidiscriminação, da antirracismo, da derrubada de barreiras para pessoas talentosas, sejam negras, LGBTQI+, feministas ou qualquer outra que seja. Dominação do sujeito, reconhecimento superficial de igualdade, de lacunas programáticas da esquerda, do declínio da esquerda em relação à crítica estrutural da sociedade hierárquica, de uma esquerda que é incapaz de pensar por si mesma, que acaba sendo colonizada pelas ideias liberais, propaladas por progressistas e autoproclamados esquerdistas. Esquerda despreocupada com as questões das desigualdades e que não se preocupam com os bancos. Surgem em países com alta dívida pública, porque a dívida pública ela é uma questão central, né? É a subordinação, né, de toda a ordem institucional a essa dívida pública, que é mesmo uma ladra de futuro e é um esquema mesmo predatório, porque ele acaba drenando toda a riqueza do país, ele drena a maior parte do esforço produtivo do país. Crise de representatividade e baixa cidadania. Essas são condições essenciais que vão aí já conduzir com todas umas transformações e efeitos desse neoliberalismo progressista na vida das pessoas. Já numa sociedade corporativa, com esse conflito, com a diminuição do espaço público, a diminuição da qualidade dos serviços públicos, a deterioração do trabalho, a precarização do salário do trabalhador, do poder de compra, dentro desse processo de desindustrialização, é que vai empurrar essas pessoas para a direita. E o reflexo da deterioração vai conflitar com já essa baixa cidadania que já existe, operada superficialmente por essa melhora de consumo, acaba conflitando com esse ambiente de altas desigualdades, bonança exclusiva para os ricos, com a depredação do serviço. O efeito de tudo isso é desastre, é caos, porque isso empurra toda a insatisfação das pessoas que já vivem numa crise de representatividade profunda, com um ambiente de desigualdade, de violência. O modelo econômico só traz benefício para os ricos, ele produz, né, efeitos deletérios na economia, como um modelo capitalista de um sistema financeirizado, um modelo de mercado oligarquizado, porque ele não é desenvolvimentista, ele é mantenedor da ordem do status quo, ele é regressivo, porque ele produz mais desindustrialização, ele causa falência sindical, ele precariza o trabalho, o salário, o poder de compra e produz crescimento do subemprego. Piora todo um conjunto, toda a sistemática da vida. Isso num consumismo exacerbado, já dentro de uma sociedade corporativa e hierarquizada que vê o prejuízo que essa deterioração da vida traz para ela. E é o que vai empurrar essas pessoas para a direita. E leva gatilhos no social também, porque essa diminuição do espaço público acaba refletindo em destruição do ambiente democrático e do tecido institucional do país, porque acaba levando à diminuição da qualidade dos serviços públicos, a deterioração da vida do trabalhador, o desemprego muito alto, o subemprego, a discriminação social do desempregado, porque se fala sociedade viciada nessa lógica mercantil, escravizadora do consumo, do consumismo, precisa de consumir para ele ser feliz, de que ele precisa de consumir para ele estar dentro daquele meio social e ser aceito, ter a ideia de sucesso.
e causa todo esse efeito deletério social e que vai acabar fazendo com que as pessoas trazem a emoção no lugar da razão e abre a cratera da crise da representatividade. Vai impactar na destruição da democracia. Ele deixa precedentes para o chauvinismo de direita. E muito disso se fala com as rejeições à globalização corporativa e à repulsa social contra a ordem atual e provoca a criação dos antes. Vão direcionar ao populismo de direita o discurso de todas aquelas pessoas que o neoliberalismo progressista instrumentalizou. Isso vai provocar a criação dos antes, a criação do anti-LGBTQI, do antifeminismo, do anti-ambientalismo, do anti-emancipador, do antirracista, e vai provocar aí o fortalecimento de discursos reacionários, mais fortalecimento do racismo estrutural. A autora fala que há remédios para a luta contra o neoliberalismo progressista. E ter uma esquerda programática fiel às ideias de justiça social e que trate a classe mais pobre como um ponto estrutural, que busca abolir mesmo essa sociedade de consumo e que faça uma aliança de proteção social e emancipação contra a financiarização de toda a institucionalidade pública, de todo o espaço público, que acaba destruindo o espaço público e empurrando o país para todo populista de direita, como o nosso Bolsonaro aqui, o nosso chauvinista subtropical. Então é isso, queria explicar um pouco do neoliberalismo progressista. A partir desse vídeo eu vou poder aí desmontar a tese de que o Partido dos Trabalhadores é um partido social-democrata. Espero que tenha gostado, deixe seu like aí para projetar o vídeo para mais pessoas, venha fazer parte desse time em defesa dessa outra educação, venha fazer parte dessa família, porque andorinha só não faz verão. A educação do Brasil, ela precisa mesmo de uma sociedade engajada que faça com que a institucionalidade se oriente para a melhora dessa educação. Sem essa sociedade engajada, não vamos chegar a ser a melhor educação da América Latina, que eu acho que é uma das metas por baixo que a gente tinha que ter, de buscar melhorar a qualidade da educação do Brasil. Se inscreva aí no canal, clique aí no sininho, ative as notificações, venha comigo fazer aqui uma plataforma para a gente discutir a educação com a qualidade que ela merece, com o cuidado, com a responsabilidade, porque ela merece demais. Até mais, obrigado por assistir até aqui. Valeu!